Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Abacuque, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glória a Deus. Queridos, quando você lê aqui o livro de Abacuque, você percebe que ele estava passando por uma grande tribulação. A nação estava completamente desolada, o povo era rebelde, não obedecia a Deus. Havia um juízo, que estava sendo avisado, Deus estava avisando, inclusive pelo próprio Abacuque, que viria um grande juízo, sobre eles, mas eles estavam em desobediência. Mas de repente Abacuque resolve fazer uma coisa, ele resolve orar, buscar Deus. Ele fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu serei à minha queixa. Eu queria destacar aqui algumas lições que nós podemos aprender diante dessa situação, do profeta, A gente percebe que o profeta, ele colocou diante de Deus a sua causa. Ele colocou a sua causa diante do Senhor. Então, há aí uma lição para nós, Nós precisamos colocar a nossa causa diante de Deus. Devemos subir, ao altar do Senhor. Devemos ir para o nosso quarto de escuta, o seu quarto de guerra, ou como você queira chamar, e invocar o Senhor, colocar a sua causa nas mãos do Senhor. Foi isso que Abacuque fez, Ele saiu ali do meio da bagunça, da confusão, da preocupação, talvez até mesmo do desespero, porque se você for ler aí o capítulo 1, você vê que ele fica questionando Deus, mas de repente ele resolve sossegar no altar de Deus, Ali ele sossega a alma dele, quando ele fala com o Senhor e lança perante o Senhor a sua súplica. Tudo estava difícil, mas ele joga lá nas mãos do Senhor, conversa com o Senhor e a partir daí ele faz o quê? A segunda lição que ele fala, que ele vai o quê? Ele vai vigiar para ver o que Deus dirá, qual a resposta que Deus trará. Então ele vai aguardar a resposta de Deus. Ele sabe que Deus vai responder, Porque Deus, ele não apenas ouve as nossas orações, mas ele também responde, ele também atende. Então ele estava ali esperando, a resposta do Senhor. Falou: já vou para o meu quarto de guerra, para o meu quarto de escuta, ou como ele diz aqui, para a minha torre de vigia. Vou orar, vou colocar a minha causa diante de Deus e vou aguardar o que ele vai falar. Com certeza o Senhor falará. E a gente vê aqui pelo texto, que ele realmente, Deus respondeu a Abacuque, Deus falou com Abacuque, Então é isso, querido, os céus, eles se abrem quando a gente ora. O Senhor realmente responde quando a gente clama. E nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor fala que nisso podemos confiar em Deus, que se pedirmos alguma coisa que é da sua vontade, ele nos ouve, ele nos escuta e atende o nosso pedido. Então, se você está orando, clamando, nós temos orado esses dias pela nação, pela pátria, pelas famílias, pelo fim dessa pandemia, para que Deus traga uma solução. Então, vamos deixar essa causa no altar de Deus, fazer como Abacuque fez, deixar essa causa nas mãos de Deus, parar de nos agitar, parar de nos ficarmos assustados, com medo, nos desligar dessas problemaiadas, dessa confusão, dessas contendas que está havendo, inclusive, entre políticos, e descansar no Senhor, sabendo que Ele nos responderá. Então, vamos aguardar a resposta que Ele vai trazer ao nosso clamor. Correto? E a terceira coisa também que eu queria destacar aqui é que você observa que Abacuque tinha certeza que Deus responderia. Isso também é uma prova para nós. Nós precisamos ter a certeza que Deus nos responde quando nós falamos. Isso é uma prova, Porque quando você ora e você termina de orar e fica agoniado, angustiado, continua com medo, continua preocupado, continua querendo achar uma resposta por conta própria, você não foi a mesma coisa de você não orar. Você não teve a confiança em Deus. Você não entregou a sua causa para Deus. A sua causa continua com você. Você orou, vamos dizer assim, de boca para fora, De língua você só falou lá, mas você não entregou no seu coração. Essa é uma grande prova. A maior prova da nossa fé é exatamente essa. Quando a gente ora, entrega para Deus, descansa nele e aguarda a resposta que vem dele. Quando a gente ora, entrega para ele, entre aspas, mas não descansa e fica tentando
tentando achar resposta que a gente não tem e não aguarda Deus responder? Foi a mesma coisa de não ter orado. Então eu preciso orar, mas com essa convicção de que Deus responde, que se entregamos para Ele, Ele vai fazer. Não é isso que o salmista fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então você pode estar sendo testado na sua fé. O que adianta você orar, colocar nas mãos de Deus, clamar e na mesma hora você continuar agitado, angustiado e perguntando, meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? Será que o pior virá? Então, a oração precisa ser refeita, mas refeita de uma forma diferente, uma forma de realmente entrega e confiança naquele que responde orações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.